O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Silvino Vols, fala sobre as consequências da crise do coronavírus na vida do trabalhador metalúrgico. Silvino, o que o sindicato tem feito pelo trabalhador metalúrgico nesse período de pandemia? Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Comunitária. Os sindicatos metalúrgicos, desde a edição da lei número 13.979, de 6 de fevereiro, têm dialogado, com diversas empresas, inclusive com o próprio sindicato patronal, para que se aplique todas as medidas necessárias para que os trabalhadores tenham a maior segurança no dia a dia no seu local de trabalho, tendo em vista que a ampla maioria dos trabalhadores não foram afastados do seu local de trabalho, não entraram no isolamento, na questão da quarentena, Então, o sindicato tem orientado as empresas para que ofereçam máscaras de boa qualidade, ofereçam aos empregados o álcool gel, para que não haja uma contaminação maior, através das mãos, luvas, nos locais de trabalho onde for possível, se instalar as divisórias, aquelas divisórias acrílicas, foram criadas ilhas para que os trabalhadores tenham maior segurança lá no seu local de trabalho. Nos refeitórios, Sérgio, existe toda uma preocupação para que os trabalhadores fiquem afastados pelo menos 1 metro de cada um. Então, refeitórios que tinham normalmente 50 pessoas, então agora tem 15 pessoas. Vários horários alternativos foram oferecidos para que o trabalhador possa fazer a sua refeição com mais segurança. Tem alguma empresa da categoria fazendo teste de temperatura antes do trabalhador entrar na fábrica? A própria REG está fazendo todo dia, A própria Menegote também está fazendo isso, Lá em Schroeder nós temos a Minfund, que é do grupo Menegote, que também está se utilizando, dessa ferramenta, para verificar junto ao trabalhador se ele tem qualquer alteração de temperatura, A própria Indumac, a Baumann. O sindicato está orientando. Se houver qualquer situação que talvez possa dar uma visão de que o trabalhador tenha aumento de temperatura ou tenha algum sintoma relacionado ao vírus, para que seja de pronto encaminhado aí para o hospital ou para um posto de saúde, O sindicato tem, inclusive, pedido para as empresas, se manter exames médicos de forma mais frequente. Temos falado, inclusive, também com os testes de laboratório, para coleta de amostra dos exames, para que possam ser feitos com uma certa agilidade. Uma das situações que, às vezes, o trabalhador não tem visto, também se utilizar de prevenir os trabalhadores que estão em maior grupo de risco, Então, o sindicato tem insistido, Sérgio, junto às empresas, onde nós temos trabalhadores acima de 55 anos, ou menores aprendizes, ou mulheres em estado de gestação, ou pessoas com hipertensão, pessoas que têm outras doenças que o tornam mais vulneráveis, os diabéticos, enfim. O sindicato tem pedido para as empresas colocarem esses trabalhadores em suspensão de contrato. Tendo em vista que a medida provisória prevê essa possibilidade, inclusive há um suporte econômico para esse trabalhador, ele suspende o contrato, isso não significa que ele fica sem salário, Então o sindicato também tem trabalhado nessa perspectiva, O sindicato tem algum conhecimento de algum caso de Covid-19 na categoria, Silvino? Nós não temos nenhuma informação de um trabalhador da nossa categoria, salvo, não chegou ao nosso conhecimento, mas na nossa categoria, felizmente, nós não temos nenhum registro de que algum trabalhador esteja, vamos dizer assim, com algum sintoma que se possa relacionar ao coronavírus. Silvino, desde o princípio, algumas empresas da categoria adotaram a suspensão de contrato de trabalho, anteciparam férias. Existe, nesse momento, preocupação do sindicato em relação a demissões na categoria?
Estamos aí vivenciando essa situação todo dia, né? Cada instante, né? São 24 horas por dia, a gente tem se dedicado aí para buscar sempre um diálogo junto às empresas para que a gente consiga manter o maior número de trabalhadores empregados, né? Acho que nosso maior patrimônio é o emprego. Nós já vimos a nível do Estado aí um número muito expressivo, é assustador inclusive, né? Mais de 400 mil postos de trabalho já se perderam no estado de Santa Catarina. E a nossa categoria aqui em Jaraguá do Sul, felizmente, a gente tem conseguido, através aí de várias mobilizações, né, manter aí o nível do emprego, a rotatividade dentro da normalidade. Claro que nós temos algumas empresas que fizeram dispensa, não podemos negar isso. Tem trabalhadores, por exemplo, que foram dispensados e que procuraram que o sindicato em conjunto à empresa, formalizamos aí uma forma de conseguir que esse trabalhador receba suas verbas rescisórias, né? O que me preocupa, Sérgio, né? Me preocupa daqui para frente, porque nós utilizamos já o banco de horas. Férias coletivas, férias individuais, também foi uma forma que se encontrou para amenizar aí o impacto aí que esse vírus acabou trazendo. Isso significa que no futuro nós poderemos ter sim situações mais delicadas, né, em relação à questão do emprego. O sindicato já acordou de forma individual com algumas empresas, prevendo inclusive a aplicação da medida provisória 936, e estamos tratando a possibilidade aí de fazer um acordo aí com o sindicato patronal, principalmente observando essa questão aí do emprego. Quando você perde um emprego, para você conseguir recuperar esse emprego, né, é sempre uma grande dificuldade, né? Eu estou na categoria já há muitos anos, né, e nunca vi um cenário tão delicado quanto esse. Lembrando que os metalúrgicos já fecharam a convenção coletiva de 2020, né, Silvino? Nós fechamos nosso acordo em final de janeiro, né, garantindo toda a reposição da inflação do período de 2019, né, e esse ano nós estávamos indo com um cenário bastante positivo, mais trabalhadores ingressando no nosso meio, né, a perspectiva era excelente para 2020. Infelizmente veio a pandemia, né, esse surto do coronavírus, e acabou aí abalando todo esse cenário, né? Então agora estamos vivenciando uma conjuntura totalmente adversa daquilo que nós esperávamos, né? Os servidores públicos em tempos de pandemia. Informa Luta traz mais uma entrevista com dirigentes sindicais para analisar as consequências da pandemia do novo coronavírus na vida do trabalhador. No programa de hoje, é a vez do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o SINCEP, professor Luiz César Schorner. Luiz, o que o sindicato tem feito neste momento de pandemia do coronavírus em favor do servidor público devido ao isolamento social? Bom dia. Bom dia. Desde o início do isolamento social, nós temos acompanhado muito de perto tudo aquilo que as prefeituras vêm fazendo em relação ao combate do coronavírus, ou seja, colocar na linha de frente, como não poderia ser diferente, os servidores da saúde, então acompanhar a questão das condições de trabalho dos servidores da saúde de todos os municípios. Isso a gente tem acompanhado desde o princípio e continuamos acompanhando. E acompanhando também todas as demandas dos servidores, à medida que os decretos da prefeitura de utilizar licenças prêmios, férias dos servidores, deixar os servidores em casa, enfim, toda a situação dos servidores é acompanhada diretamente por parte do sindicato para garantir um mínimo de direitos, um mínimo de condições das pessoas enfrentarem essa situação tão dramática para todo mundo, não só para os servidores. Como que o sindicato, nesse momento, tem atendido em sua sede social aos associados e servidores em geral? O atendimento é feito basicamente por telefone, pelas redes sociais do sindicato. Diretores e funcionários estamos ficando na sede do sindicato de segunda a sexta na parte da manhã
mas o atendimento é feito por telefone. Uma outra situação, alguma rescisão que precisa ser feita, enfim, a gente atende. As demandas dos servidores estão sendo tratadas como se fosse período normal. Estamos atendendo todas as demandas que nos aparecem. O sindicato tem conhecimento de algum caso de Covid-19 na categoria nesse momento? Nós tivemos o caso de uma servidora da saúde de Jaraguá do Sul que contraiu a doença, ficou hospitalizada durante 10 dias, foi curada e voltou a trabalhar na metade dessa semana. Enfim, ela e o marido dela, mas até agora a gente não tem plena certeza de onde que foi o contágio, mas ela foi a única servidora até agora que contraiu a doença. Da área da saúde? Da área da saúde de Jaraguá do Sul. Bom, Luiz, que orientação você passa nesse momento para o servidor público da nossa região para que se proteja nesse momento da pandemia? A orientação é a geral, né, de que todo mundo tem que ficar em casa o máximo de tempo possível, só sair quando for extremamente necessário, sair com máscara, usar álcool gel. Em relação às questões dos servidores públicos, à medida que as prefeituras vão soltando, né, largando os decretos, as decisões, liguem para o sindicato, tirem as suas dúvidas junto ao sindicato, para que juntos nós enfrentemos essa situação da melhor maneira possível.